Agora, primeiro a gente vamos começar a ver a função do que. Sim, esses ques que você viu lá, esse que é uma conjunção, esse que, esse se é uma conjunção integrante, Sim. não é isso? Vamos ver a função do que e do se. Função, conjunção integrante. A conjunção integrante, não, quando eu tenho esse exemplo, eu quero que você leia o contrato. Conjunção integrante é uma palavra que serve para introduzir uma oração subordinada, como eu acabei de te mostrar, não é? Uma oração subordinada sempre vai ser introduzida por uma conjunção integrante. Tem a Tá certo? pergunta, o que sempre, né? Isso, que é uma conjunção integrante. Então, nós vamos ter a oração principal, eu quero, né? O sujeito e o verbo, que você leia o contrato. Então, essa aqui é a oração subordinada à oração principal. Estabelece uma relação de dependência. Completa o sentido do verbo querer, então, oração subordinada. Certo? Então, a conjunção integrante ela sempre vai estar no meio das duas orações, né? Da OP, da oração principal, como a gente já viu antes, e da oração subordinada. Vamos lá. O que ele pode ser várias coisas na língua portuguesa, Janael. Olha esse quadro aqui. E aí? Assustador, né? E Uhum. aí o que, quando eu estou falando de orações subordinadas, oração subordinada, eu estou falando de uma conjunção subordinativa, né? Quando ela funciona como elemento conectivo entre uma oração principal e uma oração subordinada, que foi o que a gente acabou de ver. Mas, Janael, o esse que também pode ser várias outras coisas na língua. Vamos lá, eu vou pedir que você leia e eu vou acompanhando sua leitura. Peraí, só um momento. Vamos lá. A gente acabou de ver que essa aqui, essa aqui, como conjunção subordinativa, né? Agora ela pode ser substantivo. Quando? É porque esse celular aqui, pronto, melhorou aqui, pronto. Substantiva, né? Sim. Quando Quando... vem determinada por artigos ou outras classes de palavras. Vamos lá, o Exemplo, exemplo. ela hoje tem que de esquisito. Ó, tá vendo? Hoje ela Venha. tem o que de esquisito? Tá vendo o artigo antes? O artigo, né, no caso, Isso. é Então, substantivo. então esse que aqui vai ser um substantivo. Tudo Aqui, que vem depois do artigo é considerado um substantivo. não só do artigo, também de outras classes gramaticais. Classes gramaticais que determinam, que especificam. Ó, quando eu falo aquele que foi mal empregado. Aquele está determinando esse que. Esse que também é Uhum, um substantivo. entendi. Geralmente vai ser artigo, tá? Mas pode ter palavras determinadoras. Aquele, aquela, aquilo, né? Uhum, Artigos ou outras classes de palavras, né? certo. Quando vem antes. Vamos lá. Aquele é Deu para um... entender aqui, deu para pegar aqui. É Não, entendi. pouco cobrado, viu? Fique tranquilo. Vamos lá. Pronome definido. Quando vindo antes de substantivo, equivale quanto, quanta, quantos, quantas, por acompanhar substantivos, é também chamado genericamente de pronome adjetivo. Ó, Exemplo: que felicidade tremenda sentia no peito o nosso personagem. felicidade é substantivo, né? Ó, Quando vindo antes de substantivo, equivale a... eu poderia substituir esse que Felicidade por aí é um substantivo, é um pronome, que é um pronome definido. Eu poderia substituir esse que por quanto. Quanta felicidade, né? Quanta felicidade. Uhum. Quanta felicidade tremenda sentia no peito o nosso personagem, né? Quanta felicidade, né? Eu poderia substituir. Quando ele equivaler a quanto, quanta, quantos, quantas e acompanhar substantivos, ele é um pronome definido. Entendeu? Ó, que saudade. Eu poderia Saudade substituir esse para me ver. é quanta saudade, não, Quanta, quanta saudade, né? quanta saudade eu tenho, né, da minha infância. Então, ó, se você conseguir substituir por quanto, quanta
quantos, quantas, né? Ele não vai ser um substantivo, ele vai ser um pronome indefinido. Tá certo? Uhum. Pronome relativo. Quando é que acontece? É isso aí. Quando for possível ser substituído por o qual, a qual, quais, as quais, esse caso, apresentará um antecedente, o qual retornará. Isso aí se torna até mais fácil. Neste caso, Todo o que apresentará um antecedente, né? O qual isso. retomará. Esse cai muito em concurso, como pronome, o que como pronome relativo. Ó, todos leram o livro. Ó, esse que retoma livro que tu escrevestes. A casa em que. Esse que retoma casas. A casa em que, né? Então, quando ele retomar o antecedente, é a casa em que ele mora. Não é aquela casa, não é outra casa, é em que ele mora. Fica perto de uma área de risco. Então, quando você perceber que ele está retomando o elemento antecedente, ele é um pronome relativo. É isso, cai. Isso eu já vi em muitas questões de concurso. Inclusive, concurso que eu fiz, caiu uma questão como pronome perguntando se era pronome relativo ou se era conjunção integrante. Um, quando é pronome interrogativo, é fácil. Eles geralmente vai vir no início da oração, né? Quando aparece em orações, o quê? Interrogativas. Tá simples. O próprio Janael, Oi. tá me ouvindo, né? Tô Beleza. tranquilo. A própria estrutura da frase já vai te ajudar a reconhecer ele. É ponto de interrogação, né? Isso. Quando ele vier de forma interrogativa, ó. Que disseste naquele momento? Pretendia. A que vinha ali com um saltador? Em que momento? Né? Em que momento você está? Então, é pronome. Quando vier no início das orações, né? Com cunho interrogativo, ele sempre vai ser pronome interrogativo. Ele pode ser também advérbio de intensidade. Nunca vi cobrado em concurso. Viu? Fique tranquilo. Advérbio de intensidade, né? Quando vindo antes de adjetivos ou de advérbios. Equivale a quão ou quanto. Ó, que bela flor, né? Que bela flor ele te Objetivo. desceu. Que admiráveis são os desígnios de Deus. Que perto moras da escola. Então, um advérbio de intensidade. Pouco cobrado, nunca vi, não, também não. Ele pode ser também preposição, quando equivale a de, ou quando equivale a para. Ó. Temos que cumprir o nosso dever. Temos de cumprir. Quando tu conseguir substituir ele por de ou por para, ele vai ter função de preposição, tá? Certo? Ainda há muito o que fazer para levantar a casa. Ainda há muito para fazer, né? Ainda há muito o que fazer para levantar a casa. Então, quando conseguir substituir aí por de ou por para, ele vai ser preposição. Ele pode ser uma interjeição, nunca vi cobrando em concurso, né? Quando revela a admiração que, né? Ainda, ainda está aí, que já são 10 da noite. Esse é fácil, porque vem acompanhado de uma exclamação, né? Uhum. Ele pode ser uma partícula expletiva ou de realce. Esse cai em concurso. No próximo slide eu vou explicar um pouco melhor. É empregado para dar ênfase ou realce à estrutura oracional. Pode ser retirado da oração sem prejuízo sintático, nem semântico. Que teimoso que ele é, né? Que teimoso, ó. Que teimoso ele é, tá vendo? Ó, se eu removo ele, eu não tenho Não tem prejuízo. problema. Ó, né? O padre atirou. Mas parece que desta vez errou o tiro. Ó, se eu remover o quê? Ele vai ser partícula expletiva ou de realce só para realçar o elemento, mas ele pode ser eliminado, tá? Quando ele puder ser eliminado, ele é partícula expletiva de realce. Conjunção subordinativa a gente já viu, ele vai ser uma conjunção integrante, né? Quando introduzir orações, né, subordinadas. E pode ser uma conjunção coordenativa.
quando introduz orações sindéticas em um período coordenado. Não chores, né? Que fico triste. Outra pessoa, que não eu, falará sobre o assunto. Uma conjunção coordenativa, também pouco cobrado. Os que mais tu tem que ter atenção aqui, Janael, é esse que. E a tua banca gosta, né? Tu já percebeu, né? Uhum. A gente, inclusive, já respondeu algumas questões do que, não foi? Vamos lá. Foi. Aqui, substantivo, né? Pronome relativo cai muito, né? Partícula explicativa de realce cai muito. Proposição também. Conjunção subordinativa e preposição. Pronto. Esses três aí. Esses cinco aí, tá? Funções morfológicas da palavra aqui, olha. Que como conjunção integrante. Troque por isso. Diga que me ama. Diga isso. Que como pronome relativo. Troque por o qual. Vi o livro que comprou. Vi o livro o qual comprou. Vi o livro o qual comprou. Sempre que conseguir trocar, fazer essas trocas e a oração não tiver prejuízo, vai ser essa. Isso aqui é um macetezinho. O que vai ser preposição quando você conseguir trocar por de, certo? Tenho de estudar hoje. Então vai ser preposição. O que vai ser substantivo quando eles vier seguido de acento. Ele sempre vai vir seguido de acento. Então, veio o acento, tu vai saber que ele é um substantivo, Uhum. certo? Ou, Não tem problema. Ele tem um quê de diferente. O que então, interjeição, normal. ele vem antes de exclamação. Ele sempre vai vir exclamação. Falei isso agorinha, não foi? O que advérbio é só trocar por quão. Se tu conseguir trocar por quão, ele é um advérbio. Então, quão inteligente foi. O que, como partícula de realce, é só o que, se for uma partícula de realce, ele pode ser retirado sem prejuízo. A gente viu isso, né? Eu sou bom. Eu que sou bom. Eu sou bom. Tá vendo? Ó? Remove ele, não tem prejuízo. Removeu ele, não tem prejuízo, é partícula de realce ou partícula expletiva. Que, como pronome indefinido, troca por quanto. Que fome ele tem? Quanto ou quanta, quantos ou quantas, né? Que, como pronome interrogativo, usado para questionar. A gente falou, né? Vem sempre no início, né? Para questionamentos, para perguntas. E o que, como conjunção aditiva, troca por ir. Ele tocava, ele tocava e tocava. Ele tocava que tocava. São macetes, tá bom? Mas sempre eu não gosto muito de usar isso. Porque eu acho que o aluno às vezes se apega a isso. E ele fica preso a isso, e os concursos eles são muito inteligentes. Inclusive, essa tua banca, ela faz até prova para juiz, né? Magistratura, juiz, promotor. Então, eles não são bobos, né? De colocar assim. Então, tem que ter muita atenção ao sentido que está sendo empregado ali, né? Mas eu trouxe só para te ajudar. Então, eu não vou ler isso, né? Esse aqui é um outro quadro que mostra esse que como advérbio, que como pronome definido, que como pronome interrogativo, como substantivo, preposição, interjeição, que é a mesma coisa, só que é mais detalhado isso. Posso te mandar os slides, né? Que eu não te mandei ainda. E o se? O se pode ser um pronome reflexivo, pode ser um pronome interrogativo. Vamos ver como o se funciona. Primeiro, você tem que aprender a distinção do se. O se ele pode ser uma partícula explicativa, desculpa, partícula apassivadora, ou esse se também pode ser um índice de indeterminação do sujeito, né? Então, quando ele for um índice de indeterminação do sujeito, ele sempre vai estar do lado de verbos intransitivos, ou de verbos transitivos indiretos, ou de verbos de ligação. Aí ele vai ser sempre índice de indeterminação do sujeito. Vai apontar que aquele sujeito não tem como ser determinado na oração, certo? E quando ele for partícula passivadora, ele vai estar em volta de verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos.
VTD ou VTDI, que é aquele verbo bitransitivo, né? Qual a missão? Transformar o OD em sujeito paciente. A gente viu um exemplo disso na aula passada. Então, ó, ele é partícula passivadora porque transforma o sujeito em paciente, né? E ele é índice de determinação do sujeito quando não é possível a passivar, certo? Quando é possível identificar aqui em praticação verbal? Quando ele for um pronome reflexivo, como quando for parte integrante do verbo, ou como quando for um pronome explicativo. Ó, aqui eu tenho exemplos para melhorar a nossa explicação. Vamos lá, ó. Índice de internação do sujeito. Eu falei que ele vai estar em torno de verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos ou verbos de ligação. Ou um VTD mais um OD preposicionado, que é bem raro, não vai cair na tua prova. Então, voz ativa, não admite transposição para voz passiva. Ó, há sujeito, mas não é possível determiná-lo, né? Exemplos. E há complemento conforme o caso. Ó, precisa-se de trabalhadores dedicados. Ó, ele está ao redor de um verbo transitivo indireto. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto, né? De trabalhadores dedicados, certo? Então, ele vai ser, esse se, ele é um índice de indeterminação do sujeito, ele não consegue indeterminar o sujeito. Acredita-se em extraterrestres, também o verbo acreditar é um verbo transitivo indireto. Então, aqui não tem como determinar o sujeito, vai ser um IS, um índice de determinação do sujeito. Vive-se melhor na fazenda, ó, vive-se é um verbo intransitivo, então vai ser também um índice de determinação do sujeito. Morre-se de desgosto, um verbo intransitivo. Morre-se de desgosto. Esse se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Tornou-se um estudante exemplar, verbo ligação. Então, esse se também vai ser índice de indeterminação do sujeito. Anda-se, né? Contente com os resultados. Quem anda? Não tem como determinar. Então, esse se aponta para um índice de indeterminação do sujeito. E come-se bolo, é um caso raríssimo. Ama-se a Deus, é um caso raríssimo. Não vai cair em concurso. Porque há questionamento. Por que não vai cair, professor? Porque há questionamentos gramaticais, entendeu? Quando eu falo não vai cair, é porque isso pode ser questionado a partir da luz de outros gramáticos. Bechara vai falar de uma forma. Tu tá entendendo? Aí, Celso Cunha vai falar de outra forma. Tá entendendo? Assim, gramáticos vão ter visões diferentes desses casos raros. Entendeu? Com esse OD preposicionado, que é raro, gramáticos vão ter uma visão e outros vão ter outra. Então, não há um consenso. Dá para entender, Sim. Danael? Dá para entender. Por isso que não vai cair. Por quê? Porque cabe questionamento, cabe recurso. E quando cabe recurso, a banca não quer que o aluno entre com recurso. Tá certo? E partícula passivadora? Ele é partícula passivadora quando ele é passivar lembra? Quando o verbo está na voz, a gente viu isso na aula passada. Ele vai vir com verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Admite a, o se como índice de indeterminação do sujeito, não vai admitir transposição para a voz passiva. Eu não tenho como, por exemplo, essa frase, acredita-se em extraterrestres, eu não tenho como transformar essa frase para a voz passiva. Impossível, certo? Não tenho nenhuma dessas. Quando ele for índice de indeterminação do sujeito, eu não tenho como transformar para a voz passiva. Já quando esse se for partícula passivadora, eu tenho como transformar essa estrutura que está na voz passiva para a voz ativa. Entendeu? Então, eu posso transposição da voz passiva, da ativa para passiva analítica. Há um sujeito que ali está como paciente da ação, né? E não há objeto direto. Ó, passiva sintética. Vendem-se casas. Transforma para voz ativa. Casas são Ah, vendidas. as casas são vendidas. Muito bem. Analítica, ó. Casas são vendidas. Tá vendo?
Sintética. Sancionou-se a nova lei, né? Ó, lei é o sujeito da oração. Perceba que ele está na voz passiva, né? Ele está Uhum. ocupando posição de sujeito paciente da oração, né? A nova lei, o correto seria o sujeito vir antes, né? Lembra? Uhum. A nova lei de licitações foi sancionada. Corrige-se-ão os defeitos, né? Os defeitos serão corrigidos. Esse aqui é o mais fácil, né? Porque tem como perceber ali a transposição. Você vai conseguir perceber a inversão, né? Diferente do IS. O IS vai apontar que o sujeito não existe, ele não existe, não. Ele é indeterminado. Quando eu digo precisa-se de trabalhadores dedicados, acredita-se em extraterrestres. Quem é que acredita, Janel? Eu não tenho como determinar o sujeito na oração. Tu tá entendendo? Esse sujeito é indeterminado. Então, esse se vai apontar para um sujeito indeterminado, entendeu? Todos esses sis aqui, que a gente leu agora, eles estão apontando para sujeitos que são indeterminados na oração. Já o se, como partícula passivadora, ele não aponta para sujeitos indeterminados. Até porque o sujeito vai existir, né? Quando eu falo vendem-se casas, quem é o sujeito das casas? Porque eu posso transformar essa oração em voz ativa, né? Quando eu falo, sancionou-se a nova lei de licitações. O sujeito está aqui, ó, né? É só eu Uhum. transformar ele para voz ativa. A nova lei foi sancionada, certo? Ok. É, não. O se pode ser partícula passivadora, pode ser índice de determinação do sujeito, pode ser um pronome reflexivo, pode ser um pronome recíproco, né? Ela se cortou, ó. Quando é partícula passivadora, ó, curou-se por meio de frutas e verduras. Ó, o pronome, ele é um pronome reflexivo, né? Ele é um pronome reflexivo. Esse se, ele funciona como curou-se, ele se autocurou. Então, ele é pronome reflexivo recíproco, né? Porque ele está se referindo a si mesmo. Então, isso aqui é um caso de um si como pronome reflexivo. Costuram-se calças masculinas. As calças masculinas são costuradas. Aqui nós temos um exemplo do si sendo Passivador. uma partícula passivadora, né? Que é esse aqui, né? Opa, esse aqui. É, as duas miseráveis não se falam por nome recíproco. Ó, por que é recíproco? Por que é recíproco? Porque as duas, é o adjetivo miserável está se referindo tanto a uma quanto a outra. Então, existe uma reciprocidade, né? A, a palavra miseráveis está sendo atribuída às duas ao mesmo tempo. Então, esse se, né? Esse se que aparece aqui é um pronome recíproco, porque ele aponta uma característica para as duas pessoas ao mesmo tempo. Tá certo? Queixa-se de tudo, até de si. Parte integrante do verbo. Vamos lá. Esse parte integrante do verbo, esse se, ele faz parte. Queixava-se de tudo, até de si. Esse se, ele faz parte integrante do verbo. É mais raro. Eu só vejo esse tipo de questão em prova de professor de português, certo? Quando é parte integrante do verbo, porque ele faz parte do verbo. Ele está integrado ao verbo, né? Ele não é separado, ele não está exercendo nenhuma função ali. Ele faz parte da estrutura verbal. Necessita-se de copeiras, um, um índice de indeterminação do sujeito, né? Necessita-se de copeiras. Quem é que necessita? O sujeito não está determinado, ele está indeterminado. Então, aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Os animais fogem-se apavorados. Artigo expletivo é porque ele está ali só para agregar
ao verbo. Ele não tá para, ele não exerce função sintática ali, ele tá ali para agregar o verbo. E aí, tudo ok? Vamos lá. Vamos lá. Com você agora. Consegue ler? Ou é melhor abrir no computador? O computador tá ruim aqui, mas dá pra ler. Vamos Vamos lá. lá. Irado. Berlioz anunciou que as suas cenas eram primitivas e queimou todas as cópias publicadas que encontrou da obra. A oração sublinhada num período acima classifica-se como tem a sublinhada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva objetiva indireta, subordinada adjetiva explicativa ou subordinada adjetiva restritiva. Queimou todas as cópias publicadas que encontrou na obra. Que encontrou da obra. Pode falar? Pode? Rapaz, eu creio que seja o item A, hein? Acertou. Não. Vamos lá. Por que A? Subordinada, substantiva, objetiva direta. Nós temos a queimou todas as cópias publicadas que encontrou na obra. Não. A oração que está sublinhada é que encontrou da obra. Então, essa Uhum. oração é uma subordinada adjetiva, né? Porque ela começa com um pronome relativo, que encontrou, né? Que pode ser trocado no contexto por as quais. Trata-se de uma oração subordinada adjetivo o quê? Restritiva. Ativa. Foram só as cópias publicadas. Uhum. Então seria letra D. E. D de doido. De doido. Próximo. Quando comecei a empinar as blusas com o estufadinho dos peitos, o pai chegou para almoçar estudando terreno e anunciou com a voz que fazia nessas ocasiões. Meu saliente companheiro meu tá vendendo um reloginho que é uma gracinha. Pulseirinha de cro. Danado de bom. Traque do carro. Pra do carro. Essa você vai acertar, de certeza. Será? Assinale a correta classificação da oração destacada no trecho supracitado. Dá foco para só o texto sublinhado, Jonai. Olha para o texto sublinhado. Uhum. Quando comecei a empinar as blusas com o estofadinho, seja direto, são as subordinadas adverbial consecutiva, temporal. Paz, esse quando dá ideia de tempo, né, não? Deixa eu ver aqui, calma aí.
Oxe, quando comecei. Eu marcaria o C aí. Muito bem, você acertou. Tá vendo que eu sabia que você acertou? Esse quando aí Ó, está aí deve tempo. lembra que a gente conversou uma vez que você falou assim, esse quando dá ideia de tempo. Aí você depois fez uma reflexão. Deixa eu ver aqui. Você já sabe, você já intuiu que aquele quando. Outra coisa também, cuidado. Olha o tamanho da oração, Janael. Carta, às vezes não dá para ler, não. Entende? Olha o tamanho da oração, mas é para tu olhar apenas pro trecho sublinhado, cara. Uhum. Não vai ficar olhando os outros verbos, os outros elementos, porque ele só pediu para a oração sublinhada. Não perde tempo, não, fazendo isso, não, entendeu? E aí tu Uhum. matou logo de início, aí tu ainda foi pensar, tu gastou um tempinho a mais. Quando dá ideia de tempo, você acertou na mosca, mas ainda ficou ali patinando na insegurança. Cuidado, viu? É, Vai. por aí. Na próxima semana, a autora da restauração sim, para dividir os lucros de merchandising da imagem. A oração do Natan, deixa assim mesmo. Não, direta, direta, sintética. Para dividir os lucros de para, para os lucros de. Calma aí. Ação subordinada, né? Oração subordinada, adverbial final, um acordo para dividir os lucros de. Para dividir os lucros. Calma aí. É, essa eu tô em dúvida, viu? Muito em dúvida mesmo. Vamos lá, vamos lembrar da aula aí. Aí, vai dar certo. Qual tu eliminou? Já. Eu não eliminei nenhum ainda. Não tem nenhuma? Vai ter uma sim, que você eliminou. A oração sublinhada. Ele tá pedindo só oração sublinhada, Janael. Para dividir os lucros de. Eu Isso é quero o que você nome. elimine uma. Eu quero que Hum. você elimine uma, porque você aprendeu hoje, né? Eu quero que você elimine duas, que você aprendeu hoje. Aditiva não é. Ou Aditiva aí, seja, né? você tem que eliminar duas. De certeza, você tem que eliminar duas. Sintética, sintética. Eu me esqueci. A sintética e a sintética. Lembra, sindética é uma palavra, síndeto é conectivo, né? Assíndeto é sem conectivo. Sem conectivo. E sinta é com conectivo. Com conectivo. Mas, vamos lá. Eu quero que você elimine Deixa, duas. deixa, eu- deixa, eu, deixa eu Vai, chutar vai, aqui. vai, vai. Tá bom, vou pressionar você não. É com conectivo, né? Assim. Sindética é com conectivo. Isso. Sindética. Síndeto vem. Quando eu falo apático, é uma pessoa que não é simpática. Uhum. Né? Antipático. O A, né?
Então, sindética é com conectivo. A assindética é sem conectivo. Eu ia eliminar a D, mas eu tô achando que é a D, mano. E eliminar a D. Vai, explica aí. Qual é a alternativa? Marcaria a D, vai. Não é a letra D. Vamos lá. Olha aqui. Ele pede aqui, ó. A oração sublinhada no trecho. Eu só quero que você olhe para cá, né? Para dividir os lucros de merchandising da imagem. De merchandising da imagem. Vamos lá. Janael, a letra B, subordinada substantiva objetiva direta. Vamos lá, eu falei que a oração subordinada é introduzida pelo quê? O que foi que a gente conversou? Janael, as orações subordinadas substantivas vão ser sempre introduzidas por... Por quê? As orações subordinadas substantivas vão ser sempre introduzidas por uma coisa. Pelo quê? A gente falou hoje. Lembra? As orações... Eu vou voltar até no slide que eu falei. Vai lá. Ó. As orações subordinadas substantivas vão ser sempre introduzidas por Conjunções e integrantes. quais são as conjunções integrantes? Se e que. Aí aqui, nessa oração, qual é a conjunção integrante que tu tá vendo aí? Nenhuma. Então, qual é que tu vai eliminar aí? Item B. P e qual a outra? C. Tá vendo, cara? Seria o item A, no caso. Então, não, mas vamos lá. Por que foi que tu não lembrou disso? Porque a gente tá analisando a oração sublinhada. E ela não tá sendo introduzida por uma conjunção integrante, cara. Tu tá entendendo? As orações subordinadas, substantivas, vão só se tiver um que e um si, que tu vai ter que pensar, eita, essa B pode ser substantivo, objetivo direto, tal. Mas ela tá, qual é a palavra que está introduzindo essa oração? A oração está começando com a palavra qual? Para, né, no caso. Para. Para dar ideia de quê? Para. Do santuário deve assinar um acordo para dividir os lucros de merchandising da imagem. Para dar ideia de quê? De fim, no caso aí, não sei não. Se eu substituísse para por com a finalidade de, um acordo com a finalidade de dividir os lucros de merchandising da imagem. Aí, no caso, Para tá aí, no caso, funcionando como uma circunstância adverbial de quê? De finalidade. Na próxima semana, a autora da restauração, Cecília, a administração do santuário deve assinar um final aí acordo. da ideia de finalidade aí. Não dá, não. Para dividir os É. lucros. Não é o objetivo final? Na próxima semana, a autora da restauração, Cecília Jimenez, e a administração, essas duas pessoas do santuário, devem assinar um acordo para mostrando a finalidade da assinatura desse acordo em questão. Observe que essa preposição aponta para o sentido para. Para pode ser substituído por sem prejuízo pela locução prepositiva, com a finalidade de. É uma oração subordinada. Final mesmo, realmente.
É uma oração subordinada, adverbial o quê? Final. Final, né? Sindética aditiva, rapaz. Tem valor de adição aqui de soma? Não. Não tem, cara. Não tem valor de soma. E olha o tamanho dessa oração. Será que é coordenada? Ó, para dividir os lucros da merchandising. Para dividir os lucros da merchandising, para ser uma oração coordenada, Janel, tinha que ter sentido completo. Era. Esse macho, lembra das mãos que eu falei? As duas mãos. As duas têm sentido completo. Tu pode escrever no quadro só com uma mão, ou pode usar as duas para fazer uma coisa mais pesada. Mas o para depende da primeira parte aí. Não, vamos lá. Só seria de, cara, se eu dissesse assim, ó, para de dividir os lucros de merchandising da imagem. Vamos lá. Tem sentido sozinha se eu dissesse para dividir os lucros de merchandising da imagem. Tem que estar faltando. É. Faltando sentido. Ela não é coordenada. Entendeu? Não tem como ser coordenada. E nem aditiva, porque não está fazendo ideia de soma. Vamos lá. Próximo. Não fique chateado, não, viu, com a forma que eu tô dando aula. Não, Eu faz tô bem. puxando a orelha mesmo só para a gente poder, né, resgatar os conhecimentos de hoje, né? Ficar só fazendo esse fio condutor, tá bom? Vamos lá. Vai lá, vai. Uma característica muito importante desse grupo são as modificações do crânio, no crânio. Considerando-se as formas linguísticas presentes na sentença acima, pode-se afirmar que o sim, Sintagma. pronto, Sintagma. certo. E tem uma característica muito importante desse grupo é o termo que exerce a função do sujeito da sentença. Uma característica muito importante desse grupo são as modificações no crânio. Dois, as modificações no crânio é o termo que exerce a função do sujeito da sentença. Uma característica muito importante desse grupo é o termo que exerce a função do predicativo do objeto da sentença. D. As modificações do crânio é o termo que exerce a função de predicativo do sujeito da sentença. Uma característica muito importante desse grupo são as modificações no crânio. Deste grupo. Ele está pedindo a função sintática do trecho, né? Sublinhado, né? É, sujeito não é as modificações do crânio. Uma característica muito importante desse grupo é o termo que exerce a função predicativa. A D eu eliminaria a D. Tem uma característica muito importante. Eu eliminaria a A também. As modificações ao termo que exerce essa função. Perfeito, né? Marcaria C, professor. Aí. Vamos lá. Essa frase, uma característica muito importante desse grupo são as modificações no crânio. O que é que eu tenho nessa frase? Sabe o que é que eu botei? Essa frase em destaque que a questão trouxe está na ordem inversa.
Ao colocar na ordem direta, nós temos a seguinte estrutura: as modificações no crânio são uma característica muito importante desse grupo. Veja, Entendi. a frase é formada de um sujeito, né? As modificações no crânio, um verbo de ligação, são, e um predicativo do sujeito, uma característica muito importante do crânio. Qual é a alternativa? Seria B. Seria B. Eu tava em Seria dúvida. letra B. Vamos para essa última Esse questão? as é um A gente... artigo, no caso. Hã? Esse as faz que modificações seria o substantivo, no caso, né? Exatamente. Ordem inversa. Ó, ordem inversa. A gente trabalhou aqui nessa aula, né? Você Uhum. percebe, você Cai muito. É o padrão da prova, né? Essa é, inversão. ó, ordem inversa, a uso do que e do se e orações adverbiais, vai cair muito, né? A gente já tá percebendo o padrão da prova. Ó, o ano 2023. É. Vamos lá. Mas, Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, uhum. aqui é B, cara. É B, né? No caso aí é B. Vamos lá. Essa aí, essa última. Mas eu já consegui eliminar, entendeu? Alguns aí. Sim, sim. Vamos lá. Essa última. No período, é pouco provável que o susto da Guiné Equatorial se torne uma pandemia tão disseminada quanto a Covid. A oração em destaque é: isso aqui é provável que. Provável. Euzinho, Tem eliminação aí. Eliminação fácil aí, né? opa, só um momento, professor. Tá bom, eu espero. Pronto, voltei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Aí, dá certo. É pouco provável que. Aí nós temos aí, né? O quê? Não. Tem eliminação aí, né, Janael? Tem. Que eu sou. Hum? Tem. Tem como eliminar aqui. Subordinada substantiva, predicativa. Deixa eu ver. Tem como eliminar duas pelo que eu acabei de falar. Há pouco tempo, que eu até voltei slide. Vai lá, analisa aí. Vamos lá, dá certo. Peraí. Hum. Substantiva subjetiva. Pouco, é pouco provável que o susto. Professor, é tão disseminado quanto a da. Eu acho que é a D, hein?
Qual é a tua justificativa para ceder? Teu raciocínio. Só assim, esse quanto aí no final da frase, da ideia de Quanto, aonde? quanto da Covid aí, a Hum, ideia de comparação. se torne uma pandemia tão disseminada quanto da Covid, né? Por provável surto da Guiné Equatorial. A oração em destaque é. Aí tu acha que é a letra D. Hum. Se a gente for analisar nessa ótica aí, Vamos lá. Janael, o que foi que eu voltei? só que a Eu, gente aqui deu eu uma voltei, eu voltei, oração. não, vamos lá, calma aí. Para ver se você tá seguindo meu raciocínio. Eu voltei alguns slides para mostrar o quê? Me diga o que foi que eu voltei. Alguns slides em alguma questão agora. Essa foi essa, não foi? Conjunção integrante, no caso, né? Ah, Então é a oração substantiva. tem uma conjunção integrante aí? Que Tem ou não tem? tem. Tem. Ela está Então a gente introduzindo, eliminaria a B e a própria D. tá vendo? Como foi que você não prestou atenção? Aqui nós temos uma oração principal, Janael. E aqui nós temos uma oração que não tem conjunção integrante. Isso. Se tem uma conjunção integrante que, ou tem uma conjunção integrante se, automaticamente é para eliminar todo tipo. Vai ser uma subordinada substantiva. É para Predicativo. eliminar adjetivo e eliminar adverbial. Predicativo não. Porque a oração está sendo introduzida É, por uma conjunção integrante, rapaz. Aí você disse adverbial. A oração não está sendo introduzida por um advérbio, não é? O que é exatamente. falso? Subjetivo. Deixa eu Quando a eu oração acho que é é a A. introduzida por que ou por si, você teria que eliminar qual? Eu marquei até errado. Qual que você tem que eliminar aqui? Subordinada adjetiva, né? Ela não vai É, ser. Porque o a que vai B, introduzir oração subordinada substantiva. A é, adverbial também não vai ser, porque o que vai introduzir uma oração subordinada substantiva. viva. Só pode ser ou A ou C. O A ou C. Ou Ou A ou C C. ou A. Vai qual? Caraca, essa aí deve ser subjetiva, porque a gente não vai ter um sujeito no início, isso aí. Muito bem, garoto. Agora sim. Agora sim, raciocinou. Então, aqui é o que eu percebo. Falta conhecimento morfossintático de verdade. Porque a gente viu isso lá naquele quadro azul, lá atrás, ó. Lá, ó. É, Foi aqui, eu preciso, digamos ó. Foi assim, aqui, ó. Foi aqui que a gente viu. Ó. Tá vendo? Várias vezes eu chamei atenção para o quê? As orações subordinadas, substantivas, né? Elas vão ser introduzidas por uma conjunção integrante, que e se. E aí eu falei, ó, conjunção subordinativa integrante, se e que, mais comum que, se é pouco. As adverbiais vão ser introduzidas por advérbios, que podem dar ideia de causa, concessão, confirmativa, finais, não foi? uhum, Ó, aí falei que de novo, aí a gente foi, ó, aí falei aqui de novo, né? Nesse slide eu falei de novo que esse que introduz, ó. Aí falei aqui de novo, né, ó. Quando uhum. funciona como elemento conectivo entre uma oração principal, aqui, ó. Ó, é uma conjunção subordinativa integrante quando funciona como elemento, lê para mim. Oração. É porque esse lá aqui é muito ruim. Quando funciona como elemento
Aqui. Tá borrada. Um elemento conectivo entre uma oração principal e uma oração subordinada. Não. Vamos lá. Eu tenho uma mentoria agora, Janael. Com uma aluna também, de direito. Aí começou às 3, são 5, né? Vamos fazer o seguinte. A gente foi até aonde? Até. Então você acertou depois da nossa explicação, né? Do nossa discussão. Gente, por que eu não tô pegando? Tá me ouvindo? Tô. Então, essa alternativa, a Eu tava com correta, questões ainda. a subordinada substantiva subjetiva. Você acertou agora, depois da nossa explicação. Porque você viu, né, que o verbo aqui, né, o sujeito vai ter, né, o surto, né? É pouco provável o quê? Lembra das perguntinhas? Uhum. Vamos lá. Aí eu vou passar esse slide para você e você vai continuar daqui. Ó, continue. Certo. Você vai responder e na próxima aula, né, você já vai ter lido e respondido essas questões, bota num gabarito, num papel, né? Essa aqui é a questão número. É a 6 essa, tá bom? Aí começa, bota 6, qual é a alternativa? Aí 7. Ó o tanto que eu separei para tu. Tá vendo? Aí Uhum. na nossa próxima aula você já vai ter lido, vai ser mais fácil, eu já vou logo, você vai dizer logo, essa aí é C, essa aí é B, aí eu vou falar a nossa resolução. E na próxima aula a gente vai ter aula de concordância verbal e nominal, a gente não viu ainda, correto? Uhum. Que é importante para a sua prova. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, conceito de semântica e o efeito de sentido e conectivos. E aí tem a redação, que ainda falta, e ainda tem o simulado, que eu vou fazer um simulado com base no edital de português. Para a É. gente eu te passar, eu vou achar essas questões, né? Dar um trabalhinho, né, você sabe, achar questões só da banca, montar um simulado para você responder. E aí a gente faz a resolução ao vivo, né? Para você. Isso já próximo da data da prova, tá certo? Tá bom. E aí, como eu tenho uma mentoria agora, 17 horas, por isso que eu te E, perguntei, tu quer duas doutor, aulas, né? Duas aulas hoje. só uma pergunta, fora aqui do nosso contexto português. Pode. Foi lançada uma nova lei do Eco Digital. A Não vai banca cair. não cobra porque não está na Não, edital. não vai cair. Não vai cair nada que foi lançado depois da publicação do edital. Não pode. É proibido por lei. Entendeu? Agora, se sair um edital amanhã, eles já podem cobrar. Uhum. E outra coisa, é, o ECA Digital foi lançado, mas falta ser sancionado. Ou já foi? Lula já assinou? Foi sancionado, acho que foi Foi. 17 agora de março. Foi, sancionado, é verdade. Então, Ah, é verdade, é verdade. É, então, o edital não vai cobrar, não pode cobrar conteúdo, nada que foi lançado agora. Teve várias alterações da LDB, várias coisas que mudaram, né? Mas nada vai ser lançado. Ó, eu vou salvar esse slide e te mandar agora para você responder. Eu botei a partir da questão que você vai receber. Não deixe de responder isso. E a gente, no próximo sábado, inicia com essas questões, finaliza para a gente começar essa lista de assuntos que fecha a morfossintaxe. hum, E fecha também teu edital, viu? ok. Guardar uma cópia. É isso. Vou encerrar aqui para eu entrar com a menina, tá bom? Vou fazer o pagamento lá. Tá bom, tranquilo. Viu? Aí Valeu. você manda com provas lá. Vai lá. Abraço.